Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor. Vamos para a missa? Já se organizou? Você que é pai, você que é mãe, já falou para os seus filhos? Já foram à missa ou ainda vão? O importante é não deixar de santificar este dia tão importante. Neste ano, nos domingos, vocês vão perceber que o Evangelho vai ser o Evangelho de São Lucas. É por isso que nós estamos no Evangelho de São Lucas hoje, capítulo 5, do versículo 1 até o 11º, porque nós estamos no ano C. E hoje nós estamos nesse momento belíssimo, o momento em que Deus chama. Deus está nos chamando. Deus me chama, Deus chama você. E aí nós vemos no Evangelho os apóstolos que estão pescando. Eles ainda não eram apóstolos, não eram discípulos de Jesus, estavam ali pescando. Jesus passa e manda eles jogarem a rede, porque eles não estavam pescando nada, já tinham passado a noite toda, não conseguiram pegar nada. Então Jesus, vamos para as águas mais profundas, e jogam a rede, e cardumes e mais cardumes de peixes, e aí Jesus faz o chamado. Venham, e de hoje em diante vocês serão pescadores de homens. Vocês serão pescadores de homens. Não existe missão maior de um ser humano do que chamar as pessoas que estão ali no jugo de Satanás para ser inteiramente de Deus. É isso que Jesus hoje está fazendo com esses homens.
Tiago e João, Pedro e André. De hoje em diante, vocês serão pescadores. Senhor, afasta-te de mim diante do que Jesus havia realizado quando Pedro viu aquele grande milagre. E aí Jesus fala: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então eles largaram, deixaram as redes e começaram a seguir nosso Senhor Jesus Cristo, porque a missão deles agora já não era mais de pescar peixe, mas de pescar homens. Mas por que Jesus faz esse chamado? Se nós voltarmos, meus irmãos, lá no primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis, nós vemos lá no capítulo 2, Deus fazendo um convite para Adão e Eva, eles que estavam no paraíso terrestre. Tinha de tudo, meus irmãos, viviam a vida que todos nós deveríamos viver. A vida voltada para Deus, a vida com Deus, a felicidade completa. Mas Deus havia dito para Adão e disse para Eva: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Eles desobedeceram. Infelizmente, Eva foi dar ouvido à serpente maligna, e nós vamos ver no capítulo 3 do livro do Gênesis, a serpente ali enganando, que na verdade era o diabo, Satanás, o divisor, aquele que foi expulso do céu para não voltar mais e foi levado para o inferno, porque o lugar dele era o inferno. Está ali ele agora seduzindo Eva para que Eva pudesse deixar-se levar por ele, e Eva deixou-se levar. Não era para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, e a serpente, o diabo, convenceu Eva a comer, e Eva viu que aquele fruto era muito bonito e Eva comeu. E aí o pecado entrou no mundo e Deus se afastou de nós. O homem perdeu a comunhão com Deus. A partir daquele momento o homem foi expulso do paraíso. Imagina, meus irmãos, a nossa vida agora consistir em viver sem Deus, longe de Deus, e a nossa vida se voltar para uma morte. E nós fomos criados para vivermos eternamente, nós não fomos criados para morrer, mas o nosso destino agora era a morte, e a morte eterna. Mas Deus, na sua infinita bondade, enviou Jesus. Jesus veio. Ele se tornou homem no seio da Virgem Maria. E ele veio trazer a reconciliação para nós. Deus queria que nós voltássemos à comunhão com ele. Deus queria que nós voltássemos para a nossa vida com ele. Deus nos queria perto dele. Deus nos queria no céu. Por isso que no capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus diz que o Pai o enviou para que nenhum dos seus se percam. Deus não queria que nós nos perdêssemos. Deus não queria que você se perdesse. Você está compreendendo isso? Então Jesus vem e ele começa a pregar o Evangelho, e aí começa a chamar os apóstolos, porque depois que ele se entregasse na cruz e desse a vida por nós, os apóstolos iriam dar continuidade à ação dele. E todos os povos agora que foram redimidos por Jesus na cruz, todos precisavam voltar para ele, precisavam conhecer ele. E essa foi a missão dos apóstolos. Os apóstolos agora
sendo pescadores de homens, eles precisavam apresentar o Salvador. É por isso que, na segunda leitura de hoje, São Paulo vai nos dizer o seguinte, segunda carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 até o 8º, e depois o versículo 11. O que vos transmiti em primeiro lugar foi aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Veja, o conteúdo da pregação dos apóstolos era essa. Jesus, quando ele começou a pregar, ele começou dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a boa nova. A boa nova é Jesus, então se converta e creia em Jesus. Era preciso agora que a humanidade que tinha perdido Deus precisava voltar para Deus. E para voltar para Deus é por meio da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então agora os apóstolos tinham que ir pelo mundo e apresentar essa pessoa, dizendo que essa pessoa que é Jesus e que é Deus, ele veio para morrer por nossos pecados. Segundo as Escrituras, os profetas haviam falado isso. Nós vemos Isaías 53 mostrando como foi que Jesus morreu na cruz. Salmo 21, se eu não me engano, lá mostra aquela frase de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste, quando Jesus estava crucificado. Então, segundo as Escrituras, que falou que ele iria nascer de uma mulher, que a cidade que ele ia nascer, a cidade dele, natal, seria Belém, a cidade de Davi. As Escrituras falou dele, ele que veio para tirar os nossos pecados, o pecado que Adão e Eva adquiriu e ficou na nossa vida, meus irmãos. Que é aí que eles precisavam falar que Jesus morreu sim, ele foi sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou, segundo as Escrituras, e depois que ele ressuscitou, ele apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde também ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Então, os apóstolos precisavam apresentar essa pessoa que é Jesus Cristo, que nos redimiu e que nos salvou. É uma pessoa que é através dele que vem a nossa salvação. Ser pescador de homens significa levar o nome de Jesus ao coração de todas as pessoas. Eu pergunto para você: você conhece Jesus? Você conhece? Você busca Jesus por causa de quê? É porque disseram para você que depois que você o buscar, você vai ter mais saúde? Porque disseram para você que aqueles que buscam Jesus não é amaldiçoado, você só vai ter bênçãos materiais? É porque disse que ele vai resolver os seus problemas materiais? Por que você busca Jesus? Você o busca porque ele é o teu Salvador, é ele que te dá vida eterna, é ele que te dá salvação. Você busca Jesus porque ele é Deus e Senhor, porque você não consegue viver sem ele. É por isso que você busca Jesus. Você o busca porque você o ama.
É isso que os apóstolos disseram. Largai os ídolos, os seus deuses, e de agora em diante é preciso seguir o Deus único e verdadeiro. Nós estamos em pleno 2025 e nós encontramos ainda pessoas, muitas pessoas, que não conheceram Jesus, que não acreditam em Jesus, que estão envolvidos em religiões falsas, oferecendo sacrifícios que não é o sacrifício de Cristo, e que precisam conhecer nosso Senhor. E aí eu te faço mais uma pergunta. Da mesma forma como Jesus chamou os apóstolos, Ele te chamou? Você tem fugido de Jesus? Você colocou na tua vida que você pode ser de Deus, e claro, você pode ser de Deus, mas você foi chamado por Ele para ser sacerdote. Mas você acha que só um trabalhozinho na paróquia já dá? De repente Jesus está chamando você e você não quer. Vinde, não temais. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Mas ao mesmo tempo, de um modo geral, meus irmãos, ali mostra que Pedro, Tiago, João, André, eles quando seguiram Jesus, eles deixaram tudo para seguir Jesus. Isso significa que deixaram a vida de pecado, que deixaram a vida errada, deixaram o homem novo para trás, e agora deixaram o homem velho, me desculpe, deixaram o homem velho para trás, e agora é o homem novo que passa a seguir o Senhor, deixando tudo que não presta para trás. Ou você ainda é do tipo de pessoas que diz que está com Jesus, mas ao mesmo tempo está nessa vida velha? Ou nós somos inteiramente dele, ou não somos. Na primeira leitura hoje, Jeremias 6, Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 2, depois do 3 até o 8, ali nós vemos a experiência de Isaías que ele teve com Deus. Ele teve uma grande experiência. Ele viu os serafins. Ele viu o Senhor dos exércitos. E ele viu o céu, ele viu a eternidade. Aqui ele diz o seguinte: viu o Senhor sentado num trono de grande altura e seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado, cada um tinha 6 asas. Eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. E quando Isaías viu isso, ele se sentiu um homem de lábios impuros. Então o serafim veio e tocou na boca dele, e o pecado desapareceu, e ele ouviu a voz de Deus: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Voltar-se para Jesus, meus irmãos, ouvir o chamado de Jesus, é preparar-se aqui na terra, na Igreja Católica, para um dia contemplar a face de Deus e se juntar com os serafins, com as potestades, com as virtudes, com os arcanjos, com os anjos, e contemplar a face de Deus e dizer: Santo, Santo, Santo. Tirar o ser humano das mãos de Satanás, para que eles possam um dia contemplar a face de Deus. No paraíso, Satanás nos tirou de Deus. Agora, Jesus vem para nos levar, para nós voltarmos à comunhão com Deus
e contemplarmos a face do Senhor. Junto com os nossos parentes que já se foram e estão na glória de Deus, junto com os santos, juntos com a Virgem Maria, junto com São José. Que nós ouçamos o apelo de Deus, deixemos a vida errada e olhemos para o Senhor e sigamos o Senhor como os apóstolos seguiram. E nesse tempo de seguimento, na medida que vai dando, vamos levando também outras pessoas para Jesus. E aqueles que foram convidados por Jesus, nada temas, de hoje em diante serás pescador de homens. Então, vai falar pelo Senhor, vai anunciar o Senhor, vai levar a boa nova de salvação. Não tenha medo de ser sacerdote. Não tenha medo de ir para o convento se Deus te chama para o convento. Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.